Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Hoje viemos aqui atualizar todas as informações referentes ao Poder Legislativo em meio à pandemia mundial que vivemos. E vamos iniciar com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Minha gente querida, mais uma vez eu venho até você como presidente da Câmara Municipal. Temos vivido dias difíceis nessa cidade. O país, o mundo hoje, após a pandemia, tem feito uma reflexão. Todos nós temos pensado diferente e temos que pensar, porque nós não sabemos o que virá depois. A economia, o emprego, tudo isso que tem acontecido. A Casa Legislativa, a Câmara Municipal, vai continuar aberta para te atender, dentro, claro, das normas de saúde. Nós estamos trabalhando de 9 às 13, com o pessoal todo preparado para lhe atender, sempre lembrando que nós vamos estar fazendo isso no sistema de plantão. Como presidente da Câmara, eu quero te assegurar o seu direito de cidadão. Nós não vamos nunca esquecer que é você, cidadão, que paga os nossos salários e faz com que as coisas possam acontecer. Do lado de cá, nós estaremos aí com as nossas sessões virtuais, reuniões virtuais, fazendo o papel principal que cabe a essa Casa Legislativa: fiscalizar e legislar. Eu quero contar com você, cidadão friburguense, para que no seu dia a dia você use máscara, você possa fazer todas as normativas, que as autoridades de saúde têm pedido nesse momento. É importante estarmos unidos nesse sentido. Tenho certeza que tudo isso vai passar. Como presidente da Câmara, eu quero dizer que aquilo que você precisar da casa, a casa estará atenta a lhe atender. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. E no quadro Fique por Dentro, vamos ver o que significa a palavra legislar e as características das leis. Uma das funções mais tradicionais, digamos, do Poder Legislativo é a de produzir as leis. No município, isso é feito pela Câmara Municipal de Vereadores, no Estado, pela Assembleia Legislativa e, em âmbito federal, pelo Congresso Nacional. E a função de criar leis requer uma certa habilidade técnica e política por parte dos representantes e da sua equipe, porque é uma tarefa que exige diferentes conhecimentos. Mas que tipo de leis o parlamentar pode fazer? Quais as características das leis produzidas pelo Poder Legislativo? Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o porquê de os vereadores, os deputados, terem poder, terem legitimidade para exercer várias atividades importantes, entre elas a de criar as normas jurídicas. E a Constituição, já no artigo 1º, nos dá essa resposta, dizendo que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Ou seja, essa prerrogativa que eles têm se dá por força do mandato que nós, eu e você, entregamos a eles com o nosso voto para que eles exerçam esse poder por nós. Bom, de uma maneira geral, a função de legislar, de criar leis, que é típica do Poder Legislativo, tem como principal objetivo reger a vida em sociedade, regular as relações sociais, e isso todo mundo sabe. Mas o que eu queria falar com você é sobre algumas características das leis que o parlamentar produz, seja vereador, deputado ou senador. Bom, via de regra, as leis devem ser genéricas. E isso quer dizer que uma lei não pode ter um destinatário específico, não pode ser criada para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Por exemplo, o vereador não pode fazer uma lei que vai beneficiar só os moradores de um determinado bairro, porque essa norma tem que valer para todas as pessoas do município. E essa característica vai ao encontro de um dos princípios básicos do Estado Democrático de Direito, que é: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A lei tem que ser também abstrata. O que isso significa? Uma norma não pode ser feita para ser aplicada uma única vez. Ela tem que prever várias situações parecidas que possam vir a acontecer no futuro e vai regular essas condutas sem se referir a um caso concreto especificamente. Exemplo: todas as vezes que acontecer um homicídio, a gente sabe que o Poder Judiciário vai aplicar naquele crime as leis do Código Penal que o Poder Legislativo Federal aprovou.
e o judiciário é quem vai considerar as particularidades do caso. Ou seja, sempre que acontecer determinado fato, a lei tem que ter eficácia, ela tem que estar apta a produzir os efeitos práticos. Isso é o que se entende por abstração da lei. Mas claro que tem exceções. Em alguns casos, o Poder Legislativo pode aprovar leis que não têm essas características da generalidade e da abstração. Por exemplo, uma lei que declara determinada entidade de utilidade pública, uma associação, uma fundação, ou uma lei que dá nome a um edifício público. Outro caso são as leis autorizativas. Por exemplo, quando a Assembleia Legislativa autoriza o Estado a doar um imóvel para um município, por exemplo. Então, esses são exemplos em que a lei pode não ser genérica nem abstrata, porque ela vai regular uma determinada situação. E existem outros tipos de atos normativos feitos pelo Legislativo que não são genéricos e abstratos, como as resoluções e os decretos legislativos. Por isso que, para saber quais leis o vereador vai poder fazer ou não e como vai fazer, ele precisa conhecer muito bem a lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara e, claro, a Constituição federal e estadual. Além de outras habilidades e conhecimentos que o cargo exige, com certeza. Outra característica das normas criadas pelo parlamento é a inovação. Como assim, Renata? Fazer lei agora tem a ver com tecnologia? Nada a ver com isso. Tem a ver com um assunto que o vereador ou o deputado vai abordar no texto da lei. Porque a lei, ela tem que inovar na ordem jurídica, ou seja, ela tem que criar regras novas, direitos e deveres novos para aquele assunto que se pretende regular. Então, resumindo, em regra, uma lei tem que ser genérica, abstrata e inovadora. Tem que ter outras características que a gente não vai falar aqui. E é muito importante que você que vai ser candidato a vereador esse ano, ou já é vereador, tenha consciência de que as leis que a Câmara Municipal aprova vão ser referência para os outros poderes. Para o Executivo, por exemplo, as leis que vocês aprovarem vão servir de base para a condução do município, para o prefeito colocar em prática, executar as políticas públicas. E para o Poder Judiciário, vai ser usada como quando ele for aplicar a legislação no momento de resolver algum conflito decorrente da desobediência dessa lei. Por isso, os novos futuros vereadores e os antiguinhos também devem se atentar para produzir as leis com responsabilidade e com moderação, só quando realmente for necessário. E te digo isso porque a produção de leis no Brasil, em todas as esferas de governo, é muito alta. Os parlamentares, seja vereador, deputado, com a preocupação de fazer números e apresentar no final do mandato a sua produtividade, acabam criando leis em excesso, só que fazem muitas leis que não são eficazes, que ninguém fica sabendo, que as pessoas nem cumprem as leis, até porque são leis vazias de conteúdo, muitas vezes, que não mudam em nada a vida daquela comunidade. Então fica aqui a dica, caso você seja aí um pré-candidato ao Legislativo. Não se preocupe tanto com a quantidade de leis, e sim com a qualidade delas, tá bom? A 16ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, sendo a terceira sessão remota da Casa Legislativa, tratou de deliberações de 2 requerimentos de informação e 4 projetos de indicação legislativa, todos aprovados por unanimidade, em atendimento ao inciso 1º do artigo 1 da Resolução Legislativa número 2384, de 2 de abril de 2020. O primeiro a ser deliberado foi o requerimento de informação de número 268/2020, de autoria do vereador do MDB, Isaac Demani, com o Executivo Municipal requerendo informações relativas ao descumprimento do decreto por parte da FAOL, circulando com ônibus superlotados. Senhor presidente, eu gostaria até de fazer um aditamento desse requerimento, se todos aprovarem, para incluir para o vereador professor Pierre mais uma questão que é eles enviarem por resposta quais os horários antes do decreto que estabeleceu a redução e quais horários hoje são praticados pela empresa, porque houve no decreto a determinação que se mantivesse os horários das linhas de ônibus no horário de pico e houvesse a redução só após.
e que, ao que parece, a empresa reduziu de uma forma generalizada os horários, por isso está havendo essa superlotação nos horários que estão aí causando essa acumulação de passageiros dentro dos coletivos. Senhor presidente, assim, nós vivenciamos uma situação complicada. Oi. Só perdão, vê se está bom assim, então. Tá ok. Presidente, depois me dá revirar quais horários praticados antes e quais horários praticados após a edição do decreto de ônibus. Seria isso? Isso, para a gente poder fiscalizar se a empresa está cumprindo, está mantendo as linhas de ônibus nos horários estabelecidos. Perfeito. Senhor presidente, a situação que nós vivemos, e senhores vereadores, hoje é bastante complexa. Nós vemos aí os decretos limitando atividades das mais diversas empresas do nosso município, dos mais diversos ramos econômicos, e houve a determinação que a empresa de ônibus, a FAOL, que atua de maneira precária no nosso município, que ela mantivesse os horários, as suas linhas e horários dos ônibus nos horários de pico, e depois houvesse a redução para 30% para evitar deslocamento e aglomeração da população. E determinou que a capacidade de passageiros se limitasse aos assentos. Todos os passageiros têm que transitar no transporte coletivo sentados, para evitar aglomeração, uma questão de segurança. E nós temos recebido diversas denúncias, e as redes sociais têm aí apresentado diversas fotografias de ônibus superlotados, expondo de uma maneira aí injusta a nossa população, que depende do transporte público coletivo. E eu quero saber o que a prefeitura está fazendo para poder coibir isso. Eu até vi que ontem o senhor prefeito fez uma live dizendo que estaria chamando a diretoria da empresa para poder tomar as providências, mas até isso acontecer, nós temos que fazer o nosso papel como fiscalizadores e que diversos setores da nossa sociedade sejam obrigados a paralisar suas atividades, aí causando risco de um desemprego em massa, que vai ser uma tragédia no nosso município, enquanto há uma determinação para a empresa de ônibus, para a FAOL, e ela não vem cumprindo. Porque as fotos são postadas diariamente nas redes de ônibus superlotados, fazendo para salvaguardar a saúde dos nossos passageiros e fiscalizar o cumprimento do decreto editado com relação a essa empresa FAOL, que há muito tempo vem desrespeitando a nossa população. Nesse sentido, eu peço o apoio de todos e peço a aprovação desse requerimento de informação para que nós possamos exercer o nosso papel de fiscalização. Muito obrigado, senhor presidente. O segundo requerimento de informação foi de número 267/2020, de autoria do vereador do Republicano, Johnny Maicon, com o Executivo Municipal requerendo informações relativas aos servidores do município de Nova Friburgo neste período de pandemia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais parlamentares, a todos que nos assistiram pelos diversos meios de comunicação. Eu gostaria de trazer alguns registros antes da defesa oficial do requerimento. Primeiro, pedir desculpas pelo meu atraso. Eu estava na prefeitura em busca de documentos em que os mesmos já deveriam ter sido publicizados no portal da transparência. Mas, como bem sabemos, o quanto que esse governo não tem um mínimo de transparência, a gente tem que se desdobrar para ir atrás de documentos, porque a prefeitura insiste em descobrir a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, a Lei Orgânica, enfim, legislação de modo geral. O segundo registro é de que, na verdade, esse requerimento de informação da Comissão de Apoio aos Servidores Públicos, nós protocolamos em meu nome, porque não tinha como pegar a assinatura dos vereadores Zezinho e do vereador Marcinho, que também faz parte dessa comissão, e que essas informações já foram requeridas há mais de um mês atrás, senhor presidente, cada um dos parlamentares. Assim que iniciou esse problema em relação à pandemia e afetando diretamente o Nova Friburgo, nós preparamos alguns documentos, encaminhamos via e-mail para o gabinete do prefeito Renato Bravo, como também diversos secretários municipais, e até hoje eu não recebi uma resposta desses e-mails enviados. Então, não me sobrou outra alternativa que não fosse utilizar essa ferramenta, que é o requerimento de informação, por isso que eu sempre faço questão de mencionar os dispositivos do regime interno, como também aí do Decreto-Lei 201,
no caso aí do não cumprimento do prazo estabelecido para apresentar as informações solicitadas pelo Poder Legislativo. Pois bem, esse requerimento de informação, a gente quer saber, e na verdade queríamos saber há um mês atrás, como que o município se posicionaria em relação aos doentes crônicos, gestantes, que isolamento social radical, independentemente dos meios atuarem na iniciativa privada ou na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. E a gente também já queria saber lá atrás, e agora a gente já tem algumas informações, mas precisamos de informações mais atualizadas em relação aos EPIs. Sabemos muito bem que a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo até abriu um processo emergencial no dia 20 de março de 2020, e o mês só foi concluído agora recentemente. Gente, para proteger o servidor, o processo caminha passo tartaruga. Agora, para atender os interesses do sistema, os processos caminham de uma forma tão veloz, e aí a gente quer saber também se existe aí o interesse do governo municipal em gratificar os incansáveis servidores públicos que estão na linha de frente aí no combate ao coronavírus. Queremos saber a questão do pagamento de dobras, de horas extras. E a gente quer saber, e a gente aproveita o requerimento para provocar o chefe do Executivo Municipal se o mesmo vai encaminhar algum projeto para a Câmara. Porque a gente já se passou muito tempo dessa pandemia e até agora não foi encaminhado nenhum projeto sequer pedindo autorização aí legislativa para contratação temporária de novos funcionários. Então, é uma evidência do quanto que o Poder Executivo não tem cumprido minimamente aí com as suas obrigações. Então, é isso, presidente. Peço a cada um dos xedis que votem aí favoráveis a esse importante requerimento de informação. Obrigado a todos. Em seguida, foram votados os projetos de indicação legislativa, começando pelo projeto número 734/2020, de autoria do vereador do PDT, Joelson do Pote, que solicitou o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe à Casa Legislativa projeto de lei que institua o auxílio emergencial pecuniário ao agricultor familiar de Nova Friburgo, em decorrência da situação de emergência face à pandemia do coronavírus, o Covid-19, e da outras providências. Obrigado, presidente. Cumprimentando aqui todos os vereadores, vereadoras e quem nos acompanha também nesta sessão. Esse projeto de indicação legislativa vem na mesma linha dos outros dois anteriores que eu fiz, que é um socorro aí às nossas principais atividades, né, no município, que é além do comércio, a indústria, né, da moda íntima, metal mecânica e demais indústrias, e também aos agricultores, né, porque nosso município é o maior produtor agrícola do estado do Rio. E também, então, passamos uma situação muito difícil, tanto na agricultura, na parte de legumes, verduras, e também a parte de produção de flores na região de Vargem Alta. Então, isso aí esse socorro emergencial que eu vim solicitando que o prefeito envie à casa um projeto de lei, né, no auxílio socorro aos produtores rurais, né, produtores familiares rurais. Então, no mesmo sentido dos outros projetos de indicação legislativa, eu peço também o voto favorável de todos os vereadores para, nesse momento difícil, também poderemos também socorrer os nossos produtores rurais. Então, peço a todos voto favorável. Obrigado, presidente. O segundo projeto de indicação legislativa é de número 736/2020, de autoria do vereador Naim Pedro, do Democratas, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que encaminhe à Casa Legislativa projeto de lei que disponha sobre a substituição do pagamento de tarifa de água e esgoto de natureza comercial para tarifa de natureza residencial, quando o local da atividade comercial for o mesmo local da residência do titular do negócio. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, povo de Nova Friburgo. Essa indicação vem de encontro com a situação atual, né, econômica da população de Nova Friburgo. Sendo assim, vejo a necessidade de, enquanto o comércio estiver fechado, né, que a taxa de água e esgoto, que é a comercial, passa a ser
a taxa residencial, né? Enquanto estiver essa epidemia, porque eu não acho justo pagar taxa comercial com o comércio fechado. Então, enquanto estiver esse período de epidemia, que o prefeito, essa indicação legislativa, que o prefeito vê aí nos trâmites da lei, com a companhia de água aí e esgoto, que essas pessoas pagam taxa residencial, entendeu? Então, eu peço aí, desde já, o voto dos pares, aí, para que a gente, juntos, possa, pelo menos, beneficiar esses comerciantes que estão aí com o comércio deles fechado diante dessa epidemia. O terceiro projeto de indicação legislativa tem o número 737/2020 e é de autoria do vereador do MDB, Cristiano Huguenin, que solicitou o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que encaminhe à Casa Legislativa projeto de lei que cria a gratificação extraordinária em saúde. Quem pôde perceber a leitura do projeto, feita pelo professor Pierre, pôde verificar que é um projeto simples, um projeto que dá o caminho para fazer a lei, mandar aprovar, sem cometer as gafes que a todo instante a gente sabe nos projetos de lei comumente chegando ao Poder Legislativo. É só copiar e trazer para cá. Coloco também a oportunidade, obviamente, a gente, como legislador, não tem o poder de definir exatamente para quem. Eu deixo a cargo do decreto do prefeito a valor aos profissionais, mas no intuito de que ele possa abrir de uma forma ampla e restrita com dessa gratificação. A média alta complexidade está recebendo quase 3,5 milhões por mês para combater a pandemia. É uma gratificação temporária até durar o período aí de emergência, né? Então, assim, a gente sabe que tem muitos casos, dos 40 e tantos casos de Covid na nossa cidade, cerca de 15, pelo menos, aí um terço, são oriundos da Secretaria e aí por diversas questões. Eles estão mais expostos a contrair esse vírus, essa doença, e nada mais justo do que fazer justiça a essas pessoas. E pelo fato de diversas cidades do país afora já estar implementando essa possibilidade, não há que se falar aqui de inviabilidade, de questão econômica, orçamentária, porque não cabe. Dá para se fazer. Tem rubrica na saúde para fazer isso, tem recurso para fazer isso, implementar. E a gente também sugere que abranja aí, desde lá dos nossos bravos, pessoas que trabalham na limpeza do hospital, tá? Até mesmo os médicos que estão nesse enfrentamento. E eu acho que é uma medida justa e não é uma medida sensacionalista. Dá para ser feito. Se você pegar aí os funcionários da saúde que estão enfrentando essa aí e multiplicar e chegar num valor, esse valor de 3,5 milhões vai sobrar. Obviamente que não é para usar todo o valor com isso, porque a gente sabe que tem outras demandas, mas dá para usar pelo menos aí 1 milhão para esses profissionais aí. Então, fica a sugestão, o Legislativo fazendo a sua parte, sugerindo aí ao chefe do Poder Executivo que tenha sensibilidade e que faça e que atenda, porque o nosso papel é esse aqui. A gente sabe que no meio dessa crise toda, a gente também tem que dar as ideias, e é que a Casa Legislativa tem feito aos trabalhadores. Obrigado, presidente. O último foi o projeto de indicação legislativa número 740/2020, de autoria do vereador do PSB, Zezinho do Caminhão, que solicitou o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que encaminhe à Casa Legislativa projeto de lei que disponha sobre o repasse de recursos financeiros pelo município de Nova Friburgo aos produtores hortifrutigranjeiros e de flores durante a pandemia do coronavírus pelo município de Nova Friburgo. Só a nível de esclarecimento, né, essa indicação legislativa ela não tem força de lei, né, fica a cargo do prefeito, né, executar, né, essa proposta. Né? A indicação legislativa é uma proposta que nós fazemos. Todas que foram apresentadas, elas não é nada fora da realidade, elas são executáveis, até porque eu tenho certeza que nós temos recurso para isso. É só
tirar lá praticamente 4 milhões da comunicação social, que não é nenhuma prioridade agora. É só olhar a quantidade de nomeações, inclusive com GN de R$3.000. Então, isso é uma demonstração que tem recurso, né? O município reduziu essa sua carga de horária de atendimento. Com isso, está economizando combustível, está economizando água, está economizando energia, está economizando, né, materiais expedientes dentro dos setores. Então, se fizer o enxugamento da coisa pública, os recursos surgirão. Então, todas as indicações legislativas que estão surgindo são viáveis. Eu apresentei essa proposta a partir de um vídeo que eu vi de um senhor de Vargem Alta que embalou seus produtos, suas flores, foi até a cidade do Rio de Janeiro, com a Toyota lotada, e chegou lá, se deparou com tudo fechado. E aí ele fez um vídeo na volta, parou num canto da estrada de Vargem Alta e mostrando a sua insatisfação, o seu desespero, falando sobre a sua família, né, sobre os funcionários que trabalham com ele, dele ter ido até a cidade do Rio de Janeiro e não ter para quem entregar. Né? Assim, uma situação muito dura, uma realidade muito dura, né, de vários setores da nossa cidade. Então, e eu fiz de maneira respeitosa, como o vereador Cristiano Guenin falou aqui agora mesmo. Eu não impus um valor, né, eu não sugeri um valor, eu deixei a cargo, né, da secretaria, né, fazer ali, digamos, a sua análise, né, tendo a sua autonomia, né, para que possa executar, né, esse projeto. Então, isso é questão de sensibilidade, é questão de reconhecimento, é questão de valorização e de solidariedade nesse momento. A cidade usufrui, inclusive, da imagem como o segundo maior produtor, né, de flores, né, de hortifruti, né, da agricultura, vive vendendo essa imagem, né, o município usa isso. Então, é a hora dela fazer a sua contrapartida. Então, peço a vocês que votem favorável. Muito obrigado, senhor presidente e demais vereadores. Ao término da sessão, foram disponibilizados até 3 minutos para considerações finais de cada vereador, começando pelo vereador Alcir Fonseca, do PP. Agradecer aqui ao prefeito Renato Bravo, o secretário de obra, ao secretário Walter, né, do DGT também, e foi iniciado essa semana um serviço, né, na Tupiniquins, né, que a gente vem lutando já há bom tempo, tirar uma pedra que estava atrapalhando o acesso da estrada lá, e a gente vai conseguir asfaltar, a gente vai conseguir colocar o ônibus naquela rua. Então, assim, eu quero agradecer a todos que estão envolvidos nessa luta, o Claudinho, o Matiel. Então, presidente, também agradecer a Secretaria de Agricultura, né, nessa pandemia toda, a Secretaria trabalhando de 7 às 4 da tarde, para dar passagem às estradas, melhorar o acesso ao produtor rural. Então, esse é o nosso trabalho, né, de solicitar a secretaria. Quero agradecer ao secretário Gilcinho, ao subsecretário Isaías. Então, presidente, seria essa a minha fala, no sentido de agradecer ao prefeito, agradecer aos secretários que estão envolvidos na melhoria das estradas. O segundo a se pronunciar foi o vereador Cascão do Povo, do PDT, que aproveitou o seu tempo para parabenizar os trabalhadores pelo dia 1º de maio, dia especial, e aos que estão na linha de frente da pandemia. Quero passar aqui para deixar meus parabéns para todos os trabalhadores, que amanhã é dia 1º, é o dia de vocês. Quero dar os parabéns aos enfermeiros, às pessoas que estão na linha de frente aí na saúde, aos médicos, às enfermeiras, às copeiras, todos, que vocês faz o diferencial do que nós estamos passando. Essa pandemia está deixando a população toda em pânico, mas nós vamos passar por isso, com certeza. E pedir e agradecer a Deus, mais uma vez, por nós estarmos aqui juntos e podemos fazer alguma coisa para a nossa população friburguense. E feliz Dia dos Trabalhadores para todos vocês. Um abraço, fico com Deus. Já o vereador do MDB, Cristiano Guenin, falou sobre a falta de informações que chegam do Executivo em relação à pandemia. Enfatizar, presidente, e publicizar os demais pares e a todos que nos acompanham, que na noite de ontem, Excelência, que oficializasse de maneira formal
o ingresso do líder de governo no COI, que é o Comitê de Operacionalização e Emergência do município, que está dia após dia se reunindo, está avaliando, tomando as medidas aí no sentido dessa crise, dessa pandemia. Num momento como esse, o que mais, além do próprio vírus, é maligno para toda a sociedade, é a falta da informação, daquilo que se pretende que se vai fazer. E o Poder Legislativo ele não pode ficar sabendo das informações pelas redes sociais da Prefeitura. Não é assim que se funciona. O Poder Legislativo é um poder constituído da República e tem que participar, sim, tem que levar as cobranças e botar no debate. E é nesse intuito que Vossa Excelência oficializasse ao Executivo, porque passa a ser um canal de uma ponte para que as demandas e as sugestões possam chegar e ser discutidas. Porque a gente tem visto aí toda a cidade aí um clamor por informações e, por vezes, até informações equivocadas que chegam aí para a população, e a gente não pode, nesse momento, permitir e dar aso no momento que a sociedade está fragilizada com tudo isso que está acontecendo. Haja vista a grande mídia a todo instante retratar de forma muito cruel e dar mais as coisas ruins do que as coisas boas. Infelizmente, é uma tática que eles usam aí que parece que dá mais ibope, né? Mas o que a população quer é informação verdadeira de tudo que se está fazendo, pretendendo fazer, e o andamento de todos os processos, de tudo que está acontecendo. Então, desde já, isso é importante, a indicação do líder de governo foi uma prerrogativa de quem editou o decreto 509 da Prefeitura, assim o fez. No entanto, assim que eu quero partilhar de tudo com vocês, sempre no início das nossas pautas. E desde já deixo aí o meu zap à disposição dos senhores vereadores para sugerir alguma medida que eu possa estar levando também como medida do Poder Legislativo, para que a gente também possa poder estar colaborando e trazendo as informações daquilo que pode e daquilo que não pode. Em seguida, o vereador Isaac Demani, do MDB, destacou o caos econômico devido à pandemia. Rapidamente, mais uma vez, vou destacar, tenho feito alguns pedidos ao prefeito Renato Bravo, no sentido de que faça uma análise técnica de uma reabertura responsável e programada de diversos setores da nossa sociedade. Nós temos mais medidas que têm que serem tomadas, a população tem que ter a consciência de fazer a parte dela, mas nós não podemos nos afundar também num caos econômico por conta desse isolamento total como está sendo feito. A nossa população, a nossa sociedade vai sofrer e padecer muito por conta disso se não forem tomadas medidas equilibradas. Eu não quero que seja aberto tudo de qualquer maneira para todo mundo ir para a rua como se não estivesse acontecendo nada. Né? Não é isso. Nós estamos vivendo novos tempos. A nossa população tem que ter a responsabilidade nas suas ações também. Tomar todos os cuidados referentes à questão da saúde, de distanciamento, aí sim, distanciamento social, de higienização das mãos, uso de máscara, tudo isso vai ter que ser feito. Agora, há que se pensar na reabertura, na flexibilização desses decretos que mandou fechar tudo. Fecha tudo, ninguém faz nada, ninguém trabalha, ninguém vende, ninguém faz nada. Daqui a pouquinho, o que vai acontecer com o nosso município? Com o nosso trabalhador? As pessoas vão perder o emprego, vão passar fome, já estão passando fome, tem muitos já passando necessidade, e nós temos que olhar para isso também. E a resposta do poder público é muito lenta. Temos a condição de poder manter os empregos da nossa população. Senhor presidente, isso é salutar. Vamos cuidar da saúde, vamos ter todos os cuidados necessários, mas vamos pensar também que a nossa cidade precisa continuar, que o trabalhador tem que levar o pão para sua mesa, e não adianta quem está confortavelmente com seu salário garantido falar que não, tem que trancar tudo, porque ele está botando pão na mesa, mas o trabalhador está passando fome. Então é lamentável isso. Nós temos que ter um equilíbrio entre cuidar da nossa saúde, que nós temos que cuidar, mas pensar na reabertura da nossa economia, porque senão vai ser um caos total quando chegar aí o final do ano. O vereador do Republicano, Johnny Maicon, falou sobre sua preocupação em relação à lentidão das medidas tomadas pelo Executivo.
Senhor presidente, eu mais uma vez aqui me posiciono em relação à preocupação quanto à lentidão das medidas tomadas aí pelo chefe do executivo. Gente, os municípios vizinhos já iniciaram o processo de distribuição de cestas básicas lá atrás. Os municípios do estado do Rio de Janeiro já colocaram barreiras sanitárias há muito tempo atrás. Como também os outros municípios já estão muito mais avançados aí em discussões quanto à flexibilização para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadores de serviço. Aqui em Nova Friburgo, as coisas caminham a passos de tartaruga. E o pior, sem um mínimo de transparência desde o início, cumprindo aí com o nosso dever de, além de sermos agentes fiscalizadores, mas também na função de assessoramento, encaminhamos o documento ao prefeito, apresentando inúmeras sugestões, inclusive de criar aí um regramento por segmentos aqui na cidade, para inicialmente ter aí um funcionamento eficaz dos serviços ditos como essenciais. E, obviamente, também funcionando de forma efetiva, eficiente e eficaz, uma fiscalização. E, infelizmente, as nossas propostas foram ignoradas. O prefeito Renato Bravo deve ter rasgado, deve ter jogado no lixo. E se fizesse isso lá atrás, hoje, certamente nós estaríamos muito mais avançados. Nesse momento, ou melhor, até antes, já poderia ter ocorrido uma flexibilização para o funcionamento dos estabelecimentos aqui na cidade, porque não faz sentido algum. Alguns estão nitidamente sendo privilegiados e outros desfavorecidos. Porque as confecções que fabricam máscaras e EPIs podem funcionar, as outras não? Por quais razões que existe a brecha no decreto municipal editado pelo prefeito Renato Bravo para que as indústrias que estão fabricando elementos aí para construção civil podem funcionar e as outras não? Será que os funcionários dessas indústrias, como também daqueles que fabricam máscaras e EPIs, estão imunes ao Covid-19? E não estou aqui apresentando crítica alguma acerca desses estabelecimentos, até porque o meu posicionamento, e eu não sou igual a alguns que ficam em cima do muro, eu manifesto publicamente o meu entendimento e meu posicionamento é de que tenha uma regulamentação por segmentos, uma fiscalização que funcione, para que aí sim os estabelecimentos possam funcionar com restrições, tomando todas as precauções estabelecidas pelos órgãos sanitários, que é muito melhor que os estabelecimentos funcionem dessa forma que do jeito que está hoje, tudo de qualquer maneira, sem fiscalização alguma, sem um mínimo aí de regras a serem cumpridas. Então, esse é meu posicionamento. Quem também se pronunciou foi o vereador Luiz Carlos Neves, mais uma vez a respeito das filas que têm se formado na Caixa Econômica Federal. Hoje, vindo para a Câmara, deparei mais uma vez com uma fila enorme para o pessoal que vai pegar os seus recursos na Caixa Econômica. Estava maior do que terça-feira. Analisando aqui os pedidos da indicação legislativa, todos envolvem recurso financeiro. Nesse problema de pandemia, certamente, muitos que pagam seus IPTUs vão deixar de pagar, aqueles que parcelaram, tá? Para gastar o dinheiro com outras coisas. O que acontece? Torçamos nós, vereadores, que o prefeito tenha um bom senso e, como a arrecadação vai cair certamente, caiu certamente, torçamos que o prefeito faça a avaliação de todas as indicações legislativas para atender, que todas sejam atendidas para o bem de todos, porque certamente toda a população friburguense está sofrendo com essa pandemia. Então, os votos aqui, que ele faça valer o seu poder de executivo e atenda a nós, vereadores, com esse pedido de indicações legislativas para o bem de todos. O vereador Naim Pedro falou sobre o ofício enviado para o executivo pedindo fiscalização relacionado aos turistas que têm casa de veraneio na cidade e não estão cumprindo a quarentena. Desde já quero agradecer os pares aí pelo voto e quero dizer que foi expedido aí do nosso gabinete, através do nosso gabinete,
ofício solicitando ao prefeito Renato Bravo que seja feita aí uma fiscalização no 5º e no 7º distrito, devido aos turistas que estão frequentando aí os poços, os rios, os comércios, fazendo caminhadas, se aglomerando, entendeu? E que o povo do 5º e 7º distrito, eles estão respeitando a quarentena, entendeu? E vêm turistas, veraneiam aí, ficam nas casas, em vez de ficar na quarentena nas casas, o que eles fazem? Eles pegam, vão fazer caminhadas, se aglomerando, vão para o comércio, vão para os bares, vão para os poços, entendeu? Então, o que acontece? O povo está aí ligando para mim, vindo à minha casa, as associações de moradores já se manifestaram sobre isso, os comércios estão respeitando, aí as pousadas estão respeitando, e essas pessoas não estão respeitando. Então, foi expedido esse ofício do gabinete, pedindo aí ao prefeito Renato Bravo que tome as providências, e também tem as barreiras, né? Ele vai fazer as barreiras aí, que tome as providências para que seja respeitado, né? Seja fiscalizado aí essa região nossa e também em Nova Friburgo, porque as pessoas que ficam em casa fazendo quarentena estão respeitando, e essas pessoas não estão respeitando. Então, quero, nesse momento, agradecer a todos vocês, parabenizar aí o vereador Joelso do Pote, por olhar aí pela agricultura, o vereador Zezinho do Caminhão, né, que está com carinho aí, eu como presidente da Comissão de Agricultura, aí o vereador Alci também junto, a vereadora Vanderleia, nós temos que olhar para a agricultura, pelas estradas vicinais aí de toda a nossa região. Então, quero me colocar junto de vocês para olhar também para os agricultores, olhar para o nosso turismo, mas nesse momento o turista ele tem que vir para aqui na hora certa e no momento certo. Nesse momento não é hora de turista em nossa região. Nós temos que respeitar a quarentena. O vereador Norival do PT falou sobre a reunião com a Comissão de Educação e também sobre o dia 1º de maio. Aproveito deste momento para informar, ressaltar que na noite de ontem tivemos uma reunião muito produtiva da Comissão de Educação. Quero aqui aproveitar para agradecer o professor Pierre, Naim Pedro, a vereadora Vanderleia, o vereador Cristiano Guenin, com a participação, com o debate, com as sugestões na reunião de ontem, pensando na educação, de qualidade em nosso município, apesar do momento diverso em que estamos vivendo. E ali nós tiramos uma linha de que já estamos produzindo um documento em que estará cobrando um plano de ação da Secretaria Municipal de Educação, que envie para a Câmara Municipal, além de estar pensando em estratégia, em reserva financeira para o período difícil que nós estamos vivendo e que os dias que virão, difíceis que virão por aí, pensando em garantia do salário desses profissionais, distribuição das cestas básicas pela Secretaria de Assistência Social para que possamos estar fiscalizando, né? Também a questão do decreto antecipando as férias dos profissionais da educação, as férias de janeiro agora para maio, mas que também passa um cronograma para casa, para a Câmara Municipal, de como será feito o pagamento desse 1/3 das férias dos profissionais. E dessa forma nós possamos acompanhar e fiscalizar todas essas ações, né? Por fim, senhor presidente, eu gostaria de dizer que em 1925, o então presidente Arthur Bernardes criou no Brasil o Dia do Trabalhador. E aí, então, o 1º de maio sempre veio marcado por comemorações, né? Na era Vargas, a CLT, a consolidação da lei trabalhista, criou-se a Justiça do Trabalho, mas nos últimos anos no Brasil, desde o golpe de 2016, que foi instalado nesse país, os trabalhadores vêm sofrendo com ataques, né? A lei da terceirização, que é a precarização do trabalho, que esse projeto político que está aí no Brasil apoiou. Além de tudo, a chamada reforma trabalhista, que praticamente rasgou a CLT. Então, os trabalhadores não têm muito o que comemorar, e nós sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil, mas vamos superar essa pandemia, sim, porque já superamos outras ao longo da história da humanidade. E são esses trabalhadores, essas bravas trabalhadoras, que vão erguer a economia, que vão reconstruir. E eles precisam ser lembrados, homenageados, toda a minha referência e respeito pelo dia de amanhã. Em seguida, foi a vez do vereador professor Pierre do PSB, que falou sobre a situação dos moradores do bairro Granja Spinelli.
eu quero levantar aqui uma grande preocupação com alguns esquecidos da nossa cidade, lá no Grande Spinelli. Lá no Grande Spinelli tem pessoas que moram naquelas casas que não têm água, não têm esgoto. E nessa situação gravíssima, de necessária higiene, essas pessoas estão abandonadas lá pelo poder público. Então, quer dizer, não seria a hora de uma calamidade se fazer uma ligação lá? Ah, mas tem questionamento sobre aquilo, mas só que a questão da vida, da saúde das pessoas está em primeiro lugar. Então, a empresa de águas, a Águas de Nova Friburgo, tinha que fazer aquilo lá. Não adianta ficar lá colocando 1.000 litros para cada cidadão, é como foi há 2 semanas, e depois esquece. Não adianta usar lá para usar para politicagem agora, no período que a população está precisando realmente do básico, que é a população do Grande Spinelli. Então, eu quero levantar essa reflexão aqui, porque, sim, tem vários setores com problema, tem a situação dos profissionais de saúde que precisam ser amparados, tem o pessoal da educação, porque realmente, no meu entendimento, quarentena não é férias. Quarentena não é férias. Tem que entender isso. Como é férias, a gente pode sair, pode passear, pode curtir. Quarentena não pode. Então, toda essa questão que está em debate aí tem que ser colocada. A gente tem situações problemáticas. A prefeitura, por exemplo, não está cumprindo com a transparência. O Johnny está certo. Eu estou indo lá, eu já notifiquei 2 vezes. Não está tendo transparência. A questão dos dados é exigida pela Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro. E o município não cumpre. Então, fica aqui esses alertas e essa grande preocupação com essas comunidades, exemplificada hoje aqui pela comunidade do Grande Spinelli. Lá se torna um foco gravíssimo do Covid. Se um pegar lá, vai espalhar para todo mundo e aí vai ser uma chacina em forma de vírus, sem contar a problemática na nossa cidade. A vereadora do Democratas, Vanderlei, abraça essa ideia, usou o seu tempo para fazer um apelo ao Executivo Municipal e também parabenizou os trabalhadores. Que ele tenha sensibilidade e possa fazer essas indicações, porque tanto na área da saúde quanto na área da agricultura, enfim, todas as indicações, elas são muito importantes. E quero parabenizar a todos os trabalhadores, a todos nós, trabalhadores, pelo dia 1º de maio. Parabéns! Parabéns para todos nós. E eu estava aqui pensando que, muitas das vezes, no nosso dia a dia, a gente até, hoje eu tenho que trabalhar. Graças a Deus que nós podemos trabalhar. Eu penso que agora, muitos de nós estamos em casa imaginando como eu gostaria de ter a oportunidade de estar indo trabalhar. E isso nos foi tirado por todas as circunstâncias, por tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Então, eu penso que o tempo não é de reclamar, é de agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade de termos um trabalho. Porque uma coisa é você tirar um dia de folga e ficar em casa. Outra coisa é você ter vontade de ir trabalhar e você não pode ir trabalhar. Eu tenho visto isso muito de perto, sabe? De pessoas que chorando por não poderem ir trabalhar, E já ouvi pessoas, sabe, de trabalhar que isso, que aquilo. Então, em tudo nós temos que tirar proveito nessa vida, fazer uma reflexão e pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Em vez de reclamar, vamos também te agradecer. Agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá a cada dia. E pedir que Ele possa continuar nos protegendo, guardando a nossa vida, para que nós possamos passar por isso com saúde e sair dessa pessoas melhores, sair pessoas fortalecidas. Eu vi muito de perto uma vizinha minha que teve esse vírus. E o quanto ela sofreu, o quanto ela ainda está sofrendo, porque o marido dela teve alta ontem do hospital. Gente, é tudo muito doloroso. Então, nada é por acaso na nossa vida. Então, nós temos que realmente agradecer a Deus e ver o que nós podemos fazer um pelo outro e ser pessoas melhores. Obrigada, presidente.
O vereador Wellington Moreira, do MDB, fez críticas severas ao Poder Executivo. Infelizmente, colocar o governo municipal, o prefeito Nova Friburgo, está indo na contramão de tudo que vem a agregar, melhorar nossa economia ou fazer algo de melhor para a nossa população. A gente vê o governo injetando e injetando dinheiro na economia através do auxílio emergencial, muitas das vezes liberando fundo de garantia, entre outras situações. E Friburgo está indo na contramão de tudo isso. Então, aproveitei, fiz um projeto, tá? E institui auxílio emergencial complementar às famílias de baixa renda, o que com certeza não vai fazer com que o governo gaste muito dinheiro, não. Porque é um número limitado de pessoas que estão na baixa renda mesmo. E ele fazendo isso, a consequência disso seria o quê? Ajudar as pessoas, e esse dinheiro vai retornar aos cofres da prefeitura através de impostos. Mas não, infelizmente, ele não pensa dessa forma. O que eu vejo o executivo pensar já é planejar superfaturamento, já é planejar, e a gente vê aí, infelizmente, vamos resumir, indícios já de corrupção, esse nosso dinheiro, gastando-se aí cifras milionárias, coisas supérfluas, coisas que não deveria gastar nesse momento, e o governo já vai gastar, já está planejando, que poderia ser em segundo plano. Primeiro, vamos pensar na vida. Na vida. Eu acho que está na hora de não se pensar no bolso, não se olhar para um ralo que também tem bolso. Chega de superfaturamento, chega de indícios de corrupção, chega de covardia com a nossa cidade. A prioridade do prefeito na pandemia é essa, gastar com coisas supérfluas. É uma covardia o que eu estou vendo. Então, eu peço a ele que ele retorne à Câmara através de projeto, com essa indicação minha, que dinheiro tem, e tem muito. Chega de covardia. Está virando as costas aí com um setor que fomenta, que é a base da nossa economia, que seria a moda íntima, que seriam os sacoleiros. Muitos estão passando dificuldade, que eu conheço muitos deles, passando muita dificuldade. Está na hora, prefeito, de olhar para eles também. Nós estamos vendo que só grandes empresários estão sendo favorecidos e estão esquecendo dos pequenininhos. Chega de covardia. Por último, foi a vez do vereador Zezinho do Caminhão, que falou sobre a terceirização da limpeza na cidade. Começo chamando a atenção dos eleitores. Nós estamos num ano eleitoral, então situações mirabolantes começarão a ser divulgadas. E a gente sabe que elas não se realizarão. Né? O intuito é simplesmente, né, de conseguir votos em cima de certas divulgações. Mas eu não posso deixar de abordar o assunto da terceirização da limpeza da nossa cidade. Eu estou pasmo, né? Eu li o edital todo, item por item, e consegui identificar que, por exemplo, apenas 15 bairros da nossa cidade estarão sendo contemplados nessa limpeza. Os maiores bairros da nossa cidade, como Olaria e São Geraldo, estão fora. O maior distrito, que é praticamente uma cidade, Conselheiro Paulino, está fora. E o município vai gastar 2,8 milhões para contemplar alguns bairros. E outra coisa, o contrato ele é danoso, ele é vergonhoso. Ele é de 12 meses, podendo ser renovado por mais 12 meses. Quer dizer, o prefeito não teve a conduta de manter a cidade limpa até agora. A cidade está completamente largada, suja, cheia de entulho, e não apagar as luzes, que é contratar uma empresa para limpar a cidade, inclusive para o outro governo que tem que decidir o que ele vai fazer. Às vezes, ele com certeza, não é possível que a gente vai errar de novo. A gente vai ter um governo com capacidade de usar a mão de obra que nós temos. Sempre foi feito com a mão de obra. Quer dizer, o mínimo, o básico tem que ser feito nessa cidade, e aí precisa terceirização. Quer dizer, lógico que a gente sabe que existe um esquemaço, né, por trás dessa contratação,
né? Muitas pessoas vão garantir suas aposentadorias, né? A gente já começa a ver um direcionamento, né, dessa licitação, e aí eu chamo a atenção da sociedade. Lá atrás, no mandato passado, nós alertamos que não se pode dar cheque em branco para o governo. E vários vereadores que, inclusive, estão na atual legislatura, né, atropelaram, passaram o rolo por cima, né, como se fosse um trator, e deram essa possibilidade. E aí está aí, né, o transtorno, né, e o prejuízo que virá, né, diante dessa contratação. Isso é só uma pequena análise. Tem muita coisa ainda para que eu coloque, e eu vou fazer isso dando publicidade. É uma vergonha o que se apresentou nesse edital. O vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa do Cidadania, terminou a sessão deixando uma mensagem aos trabalhadores pela comemoração do Dia do Trabalhador, na última sexta-feira, 1º de maio. Em nome da Câmara Municipal, cumprimentar a todos os trabalhadores friburguenses. São momentos difíceis, essa pandemia veio para todos. Ela nos mostra que não tem rico, que não tem pobre. Ela vem a todos. Então, mostra nesse momento que estamos todos iguais. Momento de reflexão que nós temos que fazer nas nossas vidas. E eu quero me juntar, não só aos trabalhadores, mas aos empresários, aos comerciantes, aos confeccionistas, aos profissionais liberais, aqueles que prestam serviço, prestadores de serviço, que neste momento passam por dificuldade. Neste momento não tem patrão e empregado. Sabemos que um depende do outro, mas é um momento difícil para todos. E eu quero me juntar a todos os trabalhadores friburguenses que fizeram de Nova Friburgo o que ela é hoje. A economia local está prejudicada sim, nós sabemos disso, mas eu tenho muita esperança, muita fé em Deus que tudo isso vai passar. Que daqui a pouco, esse trabalhador que faz o diferencial na nossa cidade vai estar mais uma vez colaborando para fomentar a economia local. Então, a todos nossos trabalhadores friburguenses, o nosso abraço da Câmara Municipal. Em nome de todos os parlamentares dessa casa, eu cumprimento a cada um dos senhores nesse dia diferente daqueles 1º de maio que estamos acostumados a viver. Parabéns aos senhores, que Deus abençoe a vida de cada um trabalhador. Cada trabalhador dessa cidade sabe o quanto o trabalho edifica o homem e o quanto o trabalho é sagrado, porque é através do próprio trabalho que ele consegue prover a sua casa. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado e que Deus traga para todos nós soluções rápidas para tudo aquilo que estamos vivendo. E assim encerramos mais um programa TV Câmara. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.